E trazer este filme como dica. Primeiramente, que o tema central é o protagonismo de mulheres, protagonismo feminino e o protagonismo negro. Sendo que Hollywood, gente, tem um padrão para os seus filmes épicos, porque se é um filme épico, né, A Mulher Rei. Então, o filme épico hollywoodiano, ele tem um padrão específico. Geralmente é homens, brancos, héteros e assim por diante. E quando vem um filme com essa centralidade, temos que dar dica, temos que ver, porque ele é maravilhoso. Sem contar que a gente vai conhecer a história do grupo militar implacável de mulheres guerreiras, formado só por mulheres, que é as Agoges. Porque isso passa pela historicidade de conhecer mulheres protagonistas. E além do mais, gente, esse filme, ele tem umas sacadas fantásticas. Apesar de ser de Hollywood, né, ele tem assim, ó, umas viradas de roteiro inteligente, tem lutas intensas, né, tem surpresas e ao mesmo tempo tem aquela trilha sonora que a gente arrepia toda. Parece que a gente tá dentro daquele conto. Por isso que o torna o filme tão inebriante, tão maravilhoso, que vale a pena sim recomendar para todas nós mulheres e para todas as pessoas que lutam sim pelo protagonismo de todas nós mulheres. A Mulher Rei, esse filme estreou dia 22 de setembro, recém, já tá um sucesso. Esse filme de ação histórico, como eu já falei, né? Esse drama real, gente, ele é dirigido por uma mulher, Gina Prince. E as roteiristas são duas mulheres, que é a Maria Bello e a Dana Stevens. Sem contar um elenco lindo. E a protagonista é a Viola Davis, essa gigante, essa fortaleza de mulher que só faz papéis assim de mulheres fortes, guerreiras, protagonizadoras. Ela, a personagem dela, o olhar dela no filme, as características, né? Essa mulher é uma gigante. E ela veio pro Brasil, né, divulgar o filme e ela sambou na Mangueira, na Escola de Samba da Mangueira, e ela passeou pelo centro do Rio de Janeiro, divulgando, sim, a história que ela interpreta no filme, que é da gigante, da general Ananisca, que é o papel que ela faz, né? Essa general que ela treina, ela forja, ela lapida as Agoges, que foram mulheres guerreiras, do reino de Daomé, que hoje é Benin, aqui na África Ocidental. É um filme, gente, que vale a pena ver. Porque o enredo, gente, ele vem baseado na luta dessas mulheres, né, que protegiam, elas se tornaram a guarda real, o exército real, que protegia o reinado de Daomé, isso lá pelos anos de 1800, né, e o filme se passa em 1823, então tem toda uma correlação histórica e muito interessante. Ah, claro, tem algumas coisas que são fictícias, normal, mas é um filme histórico. E aí tem uma coisa muito interessante, e todo o enredo, ele é baseado no quê? Na luta dessas mulheres, né, em proteger o reino e também proteger das próprias tribos vizinhas, dos reinos vizinhos, né, que queriam sim o reino de Daomé em virtude do tráfico de pessoas escravizadas, né? E tinha todo o apoio dos portugueses, porque esta era a maior renda. E um elemento importante por a gente trazer essa indicação de filme é a historicidade dessas mulheres, as Agoges, né? Que nem muita gente conhece, não foram tão conhecidas, mas foram fontes de inspirações aí para as mulheres aí da cultura pop, do filme Pantera Negra, que foi aquela mulher também guerreira maravilhosa, as Dona Milaje. Então, as Dona Milaje, ela é uma das inspirações desse grupo das Agoges. E tem uma coisa muito interessante numa das entrevistas que a Viola Davis deu, que eu dei uma pesquisada, dei uma olhada, né? E ela dizendo que estudar sobre as Agoges, estudar sobre a formação daquelas mulheres para interpretar o papel, fez com que ela se desse conta da sua obscuridade negra também. A refletir sobre a sua jornada de aceitação e de orgulho de mulher negra. Para ela foi muito importante esse papel, porque também refletiu muito sobre a sua historicidade
como protagonista de uma mulher negra numa sociedade como a nossa, que muitas vezes são apagadas pela história. Então ela disse que as pessoas estão famintas por pessoas assim, por inspiração assim de mulheres guerreiras que ocuparam cargos de igual para igual perante e até substituir os homens no reino de Daomé. Outro elemento que o filme faz a gente é pesquisar sobre as verdadeiras agoges. Quem foi esse grupo? Então eu trago aqui para vocês verem que essas mulheres, elas eram mulheres ímpares dessa época. Elas libertavam os escravos da Nigéria, elas participavam das revoluções, das guerrilhas, né? Tem documentários aí dizendo que elas participaram de mais de 6.000 guerrilhas. Com eficácia, com letalidade, esta era uma das marcas delas, né? E o filme também vem trazer uma coisa muito interessante que problematiza muito ali que mesmo ela sendo força de símbolo de poder das mulheres, né? Elas respondiam diretamente ao rei Guizo, que aparece, né? E ali traz a problemática, onde a Viola Davis, né, era contra ali o comércio de pessoas escravizadas. Então isso aparece, mas esta contradição também está presente porque elas faziam parte de um sistema patriarcal, de um sistema que vivia da venda de pessoas escravizadas. A história mostra que como é que elas eram formadas, né? Como é que se recrutava essas mulheres. No início eram as mulheres do rei, né? Então as mulheres, porque o rei tinha várias mulheres, né? Então eram recrutadas por serem as mulheres do rei. Mais adiante, as mulheres comuns também podiam, né, se alistar para participar desse grupo. Participavam de um treinamento duro, firme, tanto é que essas mulheres não podiam ter filhos, não podiam ser casadas, ter uma rotina de mulher casada, e se engravidasse nesse processo, elas eram expulsas. Tem uma coisa bem interessante, que a diretora, né, desse filme, as atrizes treinaram muito, fortemente pesado para poder fazer as cenas, né? E aí ela também participou desses treinamentos para ver como é que essas mulheres se sentiam. Um elenco com mais de 90% de mulheres negras, esse filme para todas nós mulheres, né, como inspiração. Também essas mulheres, as agoges, né, essas guerreiras letais, implacáveis, por que elas foram formadas, né? Porque durante as guerras e as batalhas de campo que existia ali no reino de Daomé, os homens morriam. E chegou um ponto que não tinha mais muitos homens para estar de frente e proteger o próprio reino. Por isso que se forjou, né, que se formou esse grupo dessas mulheres, as agoges. Seu treinamento era muito denso. Tanto é que elas aprendiam a suprimir e a eliminar a dor. Então elas subiam e escalavam em pontiagudas, andavam em espinhos para que elas não pudessem gritar, sentir dor, gritar na hora que estivesse no campo de batalha, né? E elas só recebiam as armas depois de todo o treinamento. E o filme vai mostrar muito tudo que as mulheres passavam ali quando elas tinham que se blindar das suas emoções, né? Para estarem ali presente. O figurino mostra as cenas, as luzes, as feições das mulheres guerreiras, né? O corpo, enfim, o olhar, né? E isso assustava muito os rivais nas batalhas. Primeiro porque tinha a figura da mulher, que não era muito comum mulheres estarem em batalha. Então, esse filme, ele traz uma inspiração para nós mulheres e, ao mesmo tempo, ele mostra como é que essas mulheres, duramente, intensamente, disciplinamente, lutava pelo seu povo. E me marcou muito essa questão da identidade visual perante os soldados franceses nas batalhas, né? A história vai mostrar também, além do filme, né, que elas ganharam muitas batalhas, né, de igual para igual por sua coragem, por sua eficiência, sua audácia perante os soldados trimodernos, bem equipados da França. Claro que mais adiante o poderio francês venceu, né, mas mesmo assim a história escreveu, sim, querendo ou não, a audácia e a coragem dessas mulheres. Gente, então eu não tinha como não trazer esse filme, ainda mais quando uma pessoa que segue o nosso canal, que sempre manda mensagem, está sempre conosco, fala: Sônia, tu tem que falar desse filme.
além do mais, gente, é um protagonismo. 99% de todo o elenco é negro e 90% é de mulheres negras. Então, essa centralidade nas telas de Hollywood, a gente pode dizer também que é só moda, mas eles são obrigados a fazer um filme épico, histórico, lindamente, com uma mulher negra protagonista. E a Viola Davis, espetacular, não tem nem o que dizer, né? Ela rompe, sim, essa história de colocar a mulher negra só como empregada doméstica ou qualquer outra funcionária. Então ela traz como protagonista. E na sua própria entrevista ela diz que as mulheres estão famintas por isso. As mulheres estão famintas por histórias deste estilo. Vários ensinamentos esse filme nos traz, né? Que um deles é: há coisas que vale a pena lutar. Há coisas que vale a pena a disciplina, a intensidade. Ali ela mostrava o treino, né? Para que nós, mulheres, não tememos ninguém e nem tememos a dor. E que o centro de todo esse enredo é a escolha que a mulher tem. Lutem ou nós morreremos. Então, gente, por hoje é só. Eu queria trazer essa dica maravilhosa de arrepiar. É um filme forte de arrepiar, maravilhoso, para esse final de semana, né? Também dizer para você, se inscreva no canal, quem chegou até aqui, quem gostou, né? Indica para as amigas, né? Manda pelo WhatsApp, por e-mail, por onde vocês quiserem, para que mais e mais mulheres tenham acesso a essas informações, a essas histórias inspiradoras e essas dicas também. Então, um bom final de semana, um beijo e um cheiro para todos nós.